Olá, meus alunos Uniplan, especialmente meus alunos da turma 6U, das aulas de terça-feira. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí nessa quarentena? Se precavendo, se protegendo? É isso aí, tem que ser dessa forma. Alguns, né, se livraram da recuperação, não é verdade? Porque vocês já sabem, se for para recuperação comigo, pode preparar o lencinho, tá bom? Olha só, hoje, nós iremos tratar sobre a nossa disciplina de Política e Organização da Educação Básica, tá bom? Essa disciplina já vinha sendo lecionada para vocês presencialmente e hoje eu vou dar continuidade aqui no vídeo. Já falamos sobre o conceito de política, como é que ela se institui dentro da sociedade, falamos também como se inaugura a questão da política dentro da educação brasileira. Falamos um pouco o apanhado e o início sobre a LDB, Lei de Diretriz e Base da Educação, tá? Fomentamos como é que ela foi, o histórico dela, a finalidade e o objetivo de atingir a educação básica brasileira, tá ok? E hoje o nosso assunto será níveis e modalidades de ensino, tá ok? Níveis e modalidades de ensino. Então, nesse módulo, nós vamos entender melhor como é que se forma, como é que se dá todos os níveis de ensino e da educação no Brasil, tá ok? Quem tem alguma dúvida sobre isso, nós vamos dirimir todas essas dúvidas aqui. É uma aula bem simples, tá ok? É uma aula que eu vou explicar várias coisas assim, aliás, várias coisas de um mesmo tema. Então, vai ser bom para quem vai fazer concurso público, para quem quer depois visualizar, tá certo? Uma outra modalidade depois para escrever, para colocar como apontamento, tá bom? Então, vamos começar aqui. Na nossa introdução, fala que a educação brasileira ela é determinada, ela vem justamente protegida pela Constituição Federal e a LDB, que é a Lei de Diretriz e Base da Educação. E ela é responsabilidade do governo federal, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Lembra quando eu falei sobre isso? Tá? Ou seja, da União, dos estados, do Distrito Federal e, por último, e não menos importante, dos municípios. Tá ok? Então, esses entes, eles devem gerir e organizar o sistema de ensino da sua localidade, ou seja, da sua região. Então, cada um tem a sua responsabilidade. Cada sistema educacional público é responsável pela sua própria manutenção, tá? Gere fundos em relação a isso, bem como mecanismos para que esses recursos financeiros voltem para a educação. Isso aqui é de suma importância e eu acabei grifando aqui para vocês, ó, que a gente tem que analisar. Olha só que interessante. A nova Constituição reserva 25% do orçamento do Estado e 18% de impostos federais e taxas municipais para a educação. Então, 25% do orçamento estadual é voltado para a educação e 18% dos impostos federais e taxas municipais para a educação. Então, 18% dos impostos e taxas do nosso município são destinados para a educação. Vocês compreenderam, né? Deixa eu retornar aqui. Então, o que acontece? Essa situação faz com que a nossa Constituição, ou seja, a nossa educação seja protegida pela Constituição, pela LDB e também pelo plano orçamentário. Então, para funcionar, precisa-se ter uma lei para que a educação seja organizada e também para que haja uma funcionabilidade, tenha o quê? Reservas de porcentagem dos orçamentos, impostos e taxas, tá ok? Então, nessa primeira modalidade, os níveis e modalidades de ensino funcionam dessa maneira. Coloquei aqui para vocês, do outro lado, uma parte da Constituição que eu achei de suma importância, que nós vamos agora discutir um pouquinho. O que retrata isso? Olha só, fala do seguinte, vou colocar aqui, deixa eu voltar, só um instante, falha nossa, vamos lá. Aqui, vamos começar. Da educação, da cultura e do desporto. Então, da educação. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Então, a educação é direito de todos, tá? Então, por isso, a educação ela tem que ser
pública. Pelo menos uma modalidade da educação que nós vamos ver mais na frente, tá bem? Que pode ser pública. É dever do Estado e da família. Nesse sentido, quando fala de Estado, fala de Brasil, tá bom? Não está falando do Maranhão, não está falando do Piauí, não está falando do Rio de Janeiro, enfim. Está falando justamente do Brasil, tá? Dever do Estado e da família. Lembra quando eu falo para vocês, como eu havia falado para vocês, que a família ela é extremamente importante para a manutenção da educação brasileira, bem como a escola é importante pela manutenção do ensino e da educação brasileira, tá ok? Então, vamos continuar. Então, esse Estado e a família, promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, gente, a educação tem por finalidade o seguinte: preparar a pessoa, o indivíduo, para a cidadania e para a qualificação do trabalho, tá bem? Então, por isso que lá no final, quando termina o ensino médio, a gente vai para o ensino superior, ou alguém vai para um curso técnico, tem por finalidade o trabalho, e não apenas meramente ficar com inércia em relação a isso, mas é para preparar para a cidadania e também para a qualificação ao trabalho. O artigo 206, ele vai pactuar alguns princípios extremamente importantes em relação à educação. Então, vamos começar aqui sobre a informação de alguns princípios para vocês. Vamos começar informando o seguinte: artigo 206, parágrafo 1º. Deixa eu tirar meu rosto daqui, botar para cá. Então, vamos lá. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Primeiro princípio, princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei em direitos e deveres, bem como os estudantes, tá ok? Todos têm direito à educação, princípio da igualdade. Logo depois, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, arte e o saber. Princípio da liberdade. Todos são libertos, todos têm um livre acesso ao aprender, ao ensinar, ao pesquisar. Isso aqui já fica por base do ensino superior, e divulgar o pensamento, a arte e o saber, certo? Terceiro, princípio do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Princípio do pluralismo, tá? Sempre coloco isso aqui na minha prova, vocês vão ter sorte, tá bom? Nesse semestre dessa vez aí. Pluralismo, pluralismo de ideias. Então, toda pessoa é apta ao pluralismo de ideias. Eu tenho uma ideologia, um pensamento, vocês aí do outro lado têm as suas ideologias. Então, nós temos o pluralismo desse pensamento, tá ok? Vamos lá. Quarto, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Princípio da gratuidade. Esse princípio, ele vem regido juntamente com o princípio da igualdade. Princípio da igualdade e gratuidade. O ensino público, ele tem que ser gratuito e tem que ser dado em igualdade para todos, tem que ser oferecido em um comum para todas as pessoas. Quinto, valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, plano de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos das redes públicas, tá? Princípio da valorização dos profissionais. Isso aí é um princípio que equivale justamente para vocês, professores, tá bom? Que vai o quê? Valorizar o profissional da educação escolar, garantindo na forma da lei, planos de carreira e com ingresso através de concurso público. Isso na esfera pública, tá ok? E depois, nós temos outros princípios, mas que para a gente agora os mais importantes são os que eu acabei de falar. Princípio da igualdade, liberdade, pluralismo, gratuidade, valorização, tá? E nós temos aqui os três últimos: gestão democrática do ensino público na forma da lei, ou seja, a gestão, a organização, ela é pública, ela tem que ser clara e evidente para todas as pessoas que moram
na nossa República Federativa, tá ok? Então, é gestão democrática do ensino público, na forma da lei, de acordo com que a lei rege. Garantia de padrão de qualidade, ou seja, temos que ter um padrão de qualidade no ensino brasileiro. E, por último, mas não menos importante, que para a gente, em algumas vezes, é secundário, né? Na importância, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos da lei federal, tá ok? Então, aqui é uma pequena introdução do que é a educação brasileira, como é que ela rege, como é que ela é organizada e como ela se mantém. Vou repetir para vocês: 25% do orçamento do Estado e 18% dos impostos federais e taxas municipais são destinadas à educação. Isso aqui é extremamente importante e vocês, como pedagogos, têm que ter isso na ponta da língua. Tem que entender essa situação. Passamos para a informação de níveis e modalidades. Então, o sistema brasileiro de ensino, gente, é dividido em 1, 2, 3, 4, 5 modalidades. São os níveis, etapas, fases, cursos e modalidades. Vamos começar aqui pela educação escolar. Ela é dividida em 2 níveis: educação básica e educação superior, tá ok? A educação básica vem ser a educação infantil, fundamental e médio. Isso a gente não pode esquecer. Isso é bem simples. A educação básica, ela é educação infantil, fundamental e ensino médio, tá ok? Educação infantil, fundamental e médio. A educação infantil, ela é dividida da seguinte forma: creche e pré-escola. Creche e pré-escola. Depois, o ensino fundamental são os anos iniciais, ou seja, são aqueles anos do início do ensino fundamental e os anos finais, tá bom? Esses anos iniciais é do primeiro ao quinto ano e os anos finais é do sexto ao nono ano. Beleza? Então, por último, o ensino superior, que divide-se em cursos e programas. Esse último caso aqui, que é o ensino superior, nós não vamos tratar tanto, porque ele não importa para a gente em relação aos nossos estudos, tá ok? O que vai importar mesmo é entender a educação básica, que é infantil, fundamental e médio. A gente tem que saber isso assim de cor, tá ok? E eu coloquei aqui nesse esquema da minha aula vários esqueminhas que não é para a gente esquecer de maneira nenhuma. Você pode fazer o seguinte: tirar o print, tá? Só borra aqui o rosto do professor, tá bom? Para não ficar no print de vocês. E vocês vão salvar isso para até o momento que vocês memorizarem e não precisarem mais estar lendo, tá ok? Porque é de suma importância no aprendizado de vocês. Vamos partir. Então, eu coloquei um gráfico sobre a educação escolar brasileira para a gente poder entender, e agora nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Olha só. Com o LDB de 1996, juntamente com algumas modificações posteriores, obteve-se a seguinte organização. Então, hoje, de 0 a 6 anos, você está na educação infantil, tá? De 0 a 6 anos, que são as creches e pré-escolas. O ensino fundamental ele parte do 6º ano de vida até o 15º, tá bom? Que é aquele momento que a menina faz o aniversário de 15 anos, que ela sonha aquela situação, né? Aquilo tudo. Algumas não têm, né, esse sonho, mas é legal. Então, olha só, ensino fundamental. Vai do 1º ano até o 9º ano, ou seja, de 6 anos de idade até os 15 anos, né? Salvo se o cidadão não reprovar, aí é complicado. Então, o que acontece? Ensino médio. O ensino médio vai do 15º ano de vida até o 18º, do 15 até os 18, né? Então, ensino médio vai 1º, 2º e 3º ano. E ensino superior, geralmente, na maioria das vezes, são 5 anos. E você pode entrar com 18 anos, olha só, bem novinho, né? Quem teve a oportunidade de entrar com 18 anos é bem novinho. Então, de 18 até 23 anos de idade, se forma novo com 23 anos, já pensou? Não é a realidade da maioria, né? Mas os que têm essa oportunidade, têm essa visão, é muito bom, tá certo? É por isso que nós estamos correndo aqui, para que a gente possa nos formar o mais rápido possível e entrar no mercado de trabalho e sermos os melhores pedagogos da cidade. Amém? Pois é. Então, olha só. Educação básica, que é
ensino fundamental, ensino médio, tá ok? Vamos partir. Coloquei agora aqui para vocês um gráfico aqui bem grandão para vocês entenderem e já gravarem. E quem quiser escrevendo aí, colocando como apontamento, pode colocar, nenhum problema, tá? A educação escolar, ela é dividida, subdividida em educação básica e educação superior. Como eu já falei para vocês, importante para a gente é essa educação básica, tá? Então, a educação básica, como vimos anteriormente, é responsabilidade do governo federal, estadual e municipal, que devem geri-lo e organizá-lo, tá? A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar ao mesmo tempo a formação comum indispensável para o exercício da cidadania. Tudo bem? Certinho? Vou narrar aqui para vocês escreverem, tá bom? Então, tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar ao mesmo a formação comum indispensável para o exercício da cidadania, tá ok? Vamos lá, vamos continuar. Tem por finalidade desenvolver a educação. Então, a educação básica, ela é indispensável para o exercício da nossa cidadania. Ou seja, falando de uma maneira de algo psicológico e de algo social para vocês, a educação básica, ela forma o cidadão para quê? Para que possa exercer a sua cidadania perante a sociedade, certo? Então, ali, quando ele termina, ele já está apto a trabalhar, ele já é um cidadão formado, né, no ensino básico, na educação básica, e aí ele pode escolher a sua próxima formação. A educação superior, ela não é obrigatória, tá certo? Como algumas pessoas pensam, não, ela não é obrigatória. Você pode terminar a educação básica e os seus pais têm algum negócio e você seguir aquele negócio dos seus pais apenas com a educação básica e pronto. Não é obrigatório ter nível superior e nem nada. Você pode o quê? Aumentar o seu conhecimento com um curso técnico, tá? Que existem cursos técnicos dentro do ensino médio, que eu vou falar depois para vocês. E também, depois, uma educação superior. Fazer pedagogia para lecionar, tá certo? Psicopedagogia, logo depois uma pós-graduação em relação a isso, e por aí vai, tá ok? Vamos seguir a nossa aula aqui. Etapas de educação básica, que eu já conversei com vocês. Quais são? Nós já falamos isso aqui bem umas 4 vezes. Qual é a educação básica? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, tá ok? Então, a educação infantil, que é o tema agora do que nós vamos conversar, vai ser o quê? É a primeira etapa da educação básica, tá bom? É a primeira etapa da educação básica. Tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 anos de idade. Então, todo aquele desenvolvimento básico, educacional, sociológico, tá? A criança, ela vai ter até 5 anos de idade, certo? É no que ela vai aprender. As relações básicas em relação a números, em relação ao alfabeto, cores, formas, vai ser neste momento. É uma preparação para o ensino fundamental, tá certo? Depois, nós temos aqui o ensino fundamental. Tem duração de 9 anos. Gratuito na escola pública. Ele é sempre gratuito na escola pública, tá ok? Então, de maneira nenhuma, em hipótese nenhuma, pode ter alguma situação que seja oneroso para as pessoas, tá bom? É gratuito. Então, inicia-se aos 6 anos de idade. Tem como objetivo a formação básica do cidadão. Já falei isso para vocês também. O ensino fundamental, ele é a formação final do cidadão. Ou seja, ele entra na sociedade já como um cidadão formado, com aquele conhecimento básico que ele tem que ter e apto para o trabalho, tá ok? O ensino médio é a etapa final da educação. Então, ele dura durante 3 anos. O ensino médio, ele está dentro ali do ensino fundamental, tá ok? Então, ele é a complementação, ele é o final dentro de uma educação brasileira, tá ok? A educação infantil, gente, como a gente pode observar aqui, ela é através de creche e pré-escola, para crianças até 3 anos de idade. Pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade. Então, a creche, tá, nas escolas públicas, falando diretamente a escola pública, assim como a LDB
ela rege, ela é formada para a escola pública, também vai para a escola privada. Mas, para a escola pública, ela começa justamente com crianças até 3 anos de idade, tá? Ou seja, pega a criança com 3 anos de idade, começa a trabalhar na creche. Então, pega aquelas crianças para trabalhar, para começar a desenvolver o intelecto dela, tá bom? Através das atividades básicas dentro daquela idade. E depois vem a pré-escola, que é de 4 a 5 anos de idade, tá bem? De 4 a 5 anos de idade. Já no ensino fundamental, os anos iniciais e anos finais, eles dão justamente naquele período de primeiro ano ao nono ano. Então, tem aquela formação geral, como a gente pode verificar aqui, ó. Deixa eu voltar, pronto, ó. Então, vem aqui, primeiro ano ao nono ano. E logo depois, nós podemos observar que vem o ensino médio, tá certo? Então, nós temos aqui, do primeiro ano até o quinto ano, é o quê? Inicial, é a fase inicial, tá bom? E depois, do sexto ao nono ano, é a fase final do ensino fundamental. Logo depois, quando sai do ensino fundamental, passa para o ensino médio, que tem um grau de complexidade um pouco maior. Ou seja, o aluno ele vai pegar tudo que ele aprendeu aqui no ensino fundamental e vai transformar no ensino médio através de uma complexidade dos cálculos. Então, por exemplo, ensino fundamental, soma, subtração, multiplicação, divisão, né? E aí já no ensino médio já vai trabalhar com o básico que ele aprendeu e aí ele já vai passar para equação de primeiro grau, PA e PG, né? Que mais? Sou péssimo em matemática, mas eu estou dando esse exemplo só de mal. Aí depois de PA e PG vem o quê? Vem porcentagem e por aí vai, tá ok? Então é a fase que ele vai aprender. Então vai desenvolver o básico que ele aprendeu no ensino fundamental. Vamos lá, partir para cá, continuar, certo? Gente, existem outras modalidades de ensino, tá? Além dessas que nós já aprendemos, que vêm ser algumas das educações que eu vou falar aqui para vocês e chegamos já ao final da nossa aula, tá bom? Então, as modalidades de ensino, primeiro, a educação de jovens e adultos, o famoso EJA, né? Algumas pessoas chamam EJA, dependendo da região. Então, o EJA é a educação de jovens e adultos e é destinado àqueles que não tiveram acesso ou continuidade dos seus estudos no ensino fundamental e médio, na idade própria. E aí o que acontece? Se constituirá instrumento para educação e aprendizado ao longo da vida. Ok? Isso está no artigo 37, a linha A da LDB. Tá ok? Então, o EJA são para aquelas pessoas que perderam, por diversas situações, o seu tempo no ensino fundamental e no ensino médio. E devido à idade, não tem como entrar no currículo junto com os outros cidadãos, né, para poder estudar. Então, ele acaba entrando no regime do EJA, tá ok? A letra B, a educação especial, ou seja, modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, tá certo? Artigo 58 da LDB. Partindo para educação profissional e tecnológica. Foi aquilo que eu conversei com vocês, justamente, que é feito no ensino médio, tá certo? Então, no ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. A preparação geral para o trabalho é facultativa. A habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional, tá ok? Então, é justamente nessas etapas que a gente pode estar observando no ensino médio que existem escolas voltadas já para a educação profissional e tecnológica dos nossos jovens. Temos aqui a educação escolar indígena, no qual os professores eles vão, em loco, ensinar aquelas pessoas de determinada região, ou seja, a educação indígena é a educação voltada para o povo indígena. Então, eles não vão perder a cultura deles, eles vão continuar estudando, se educando, aprendendo a linguagem, aprendendo a língua portuguesa, aprendendo a fazer os cálculos, aprendendo a contar, enfim.
toda aquela educação básica, mas sem perder contato com a sua cultura, que é de extrema importância e foram os primeiros, né, vamos dizer assim, colonizadores do nosso país. Então, vamos continuar. Educação escolar quilombola. Alguém sabe o que é quilombola? O que vem ser quilombola? Quilombola vem de quilombo, né? Então, o que é isso? É quando algum espaço destinado a pessoas que já estavam ali, ou seja, pessoas que acabaram transformando a situação do seu trabalho, e eu acabei colocando aqui duas vezes, ó, tá? Falha nossa. Então, é uma comunidade por meio do compartilhamento de conhecimento e saberes entre todos. Os moradores dessa comunidade são chamados de quilombolas. Depois da abolição, grande parte preferiu continuar nos povoados que formaram. Com a Constituição de 88, ganharam direito à propriedade e ao uso da terra em que estavam. Então, a mesma coisa que acontece com os indígenas, acontecem com os quilombolas. Os professores vão em loco, ou seja, vão nas comunidades ensiná-los sem perder aquela cultura que eles vêm perpetuando ao longo do tempo. Tá ok? Então, turma, essa aqui basicamente foi a nossa aula, tá? Sobre níveis e modalidades de ensino. E aqui foi bem rápido, porque realmente essa aula ela é mais explicativa, né, é mais expositiva do que explicativa. Isso aqui a gente apenas vai lá e começa a observar. Muitos de vocês já sabem a maioria dessas situações, né? Maioria da questão de níveis e modalidades do ensino. A maioria de vocês já sabe. Então, apenas é uma coisa mesmo expositiva para vocês, uma aula expositiva. Então, muito obrigado pela atenção, um abraço, e aí vamos continuar o nosso trabalho pelo nosso grupo de WhatsApp, certo? Vou lançar no grupo ainda hoje essa aula, vou fazer o upload agora no YouTube e encaminhar para vocês. E aí, o nosso próximo encontro será amanhã, às 19h10, para discutir sobre essa aula. Vamos conversar um pouco sobre essa aula, dirimir as dúvidas, tá certo? Se vocês quiserem complementar alguma coisa, fiquem à vontade. Professor, eu concordei com isso. Professor, não concordei com isso. A gente discute, a gente verifica, tá? Não somos donos da verdade. Eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo, tá certinho? Então, valeu, um abraço e é isso aí. Já já eu vou lançar para vocês a aula.